não cumpridos. No caso de sentença transitada em julgado, temos execução definitiva. Nos casos de decisão de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, temos execução provisória, que segundo o artigo 899, caput da CLT, a execução provisória vai até a penhora, sendo permitida a extração da carta de sentença e o início dela, indo efetivamente até a penhora. E no caso de acordo judicial não cumprido, nós temos também execução definitiva. 2 casos de execução definitiva e 1 caso de execução provisória. Já os títulos executivos extrajudiciais, também previstos no artigo 876 caput da CLT, são os seguintes. Nós temos o famoso TAC, que é o termo de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Lembrando o que é isso. O Ministério Público, e no caso aqui do Trabalho, tem uma importante atuação no âmbito trabalhista, inegavelmente. E ajuiza uma importante forma, uma importante ação constitucionalmente prevista, que é a famosa ação civil pública. Esta ação civil pública, ela serve para a tutela dos interesses transindividuais ou meta-individuais trabalhistas, que são os direitos humanos ou fundamentais de terceira dimensão, difusos, coletivos e individuais homogêneos. Mas antes de ajuizar a ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho precisa colher elementos, dados, e normalmente instaura um inquérito civil público, que é um procedimento administrativo de natureza investigatória. Muito bem. Muitas vezes, no curso de um inquérito civil público, o Ministério Público do Trabalho chama a empresa para fazer um acordo com essa empresa, para a empresa adequar a sua conduta ao ordenamento jurídico vigente. É o que nós chamamos de TAC, termo de ajuste de conduta, termo de ajustamento de conduta ou termo de compromisso de ajustamento de conduta. E esse termo, firmado perante o Ministério Público do Trabalho, representa o primeiro título executivo extrajudicial trabalhista. Temos também o termo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia. A Comissão de Conciliação Prévia foi uma forma alternativa de solução dos conflitos trabalhistas, representando a autocomposição desses conflitos. Atualmente, o STF, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 2139 e 2160, decidiu liminarmente que a passagem pela Comissão de Conciliação Prévia ela é facultativa, porque o artigo 625 de caput da CLT fere inexoravelmente o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Portanto, atualmente, a passagem pela Comissão de Conciliação Prévia, ela é facultativa. Mas, dito da sorte, se o empregado passa pela Comissão de Conciliação Prévia e lá faz um acordo, nós temos um segundo título executivo extrajudicial trabalhista. Lembrando que esse segundo título executivo apresenta eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas, ou seja, da quitação geral ao extinto contrato, e o que foi ressalvado poderá ser discutido no âmbito do Poder Judiciário. Então veja, até aqui nós vimos 2 títulos executivos extrajudiciais. O termo de ajuste de conduta, firmado perante o Ministério Público do Trabalho, e o termo de conciliação, firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia. Todavia, nós tivemos o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, reforma do Judiciário. E esta emenda constitucional, a reforma do Judiciário, trouxe inegavelmente uma ampliação significativa da competência. Muito bem. E esta nova competência vem lá plasmada no artigo 114 da Constituição, que tem um caput, 9 incisos e 3 parágrafos. O inciso 7 do artigo 114 fala que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas
as penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Leia-se, órgãos integrantes do Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, se vai um auditor fiscal do trabalho na empresa, encontra uma irregularidade, aplica uma multa, e essa multa é consubstanciada em um auto de infração. Teremos todo um procedimento administrativo de defesa, recurso, etc. Mas se a empresa, ao final, a empresa vai ter que pagar essa multa. Se não paga essa multa ela é inscrita na certidão da dívida ativa da União. E aí nós temos um terceiro título executivo extrajudicial trabalhista, aquele oriundo das multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego inscritas na certidão da dívida ativa da União. Isso por interpretação, naturalmente, sistemático-teleológica do artigo 876, caput da CLT, com o inciso 7 do artigo 114 da Constituição. Outro tema importante é a questão da legitimidade. Quem poderá ser exequente e quem poderá ser executado no processo do trabalho? Exequente, legitimidade ativa, naturalmente é o empregado. Uma grande característica da execução trabalhista, justamente é o empregado no polo ativo. Lembrando que as verbas trabalhistas têm natureza alimentar e o trabalhador ele é considerado hipossuficiente, a parte mais fraca naquele tipo de relação. Então, empregado no polo ativo. Já no polo passivo, em regra, nós temos o empregador. Empregado no polo ativo, empregador no polo passivo. Mas aí vem a pergunta de prova. Já caiu tanto no exame de ordem quanto em concursos públicos. Será que o empregado ele pode figurar como executado? Então veja, é difícil imaginarmos essa situação na prática. É muito fácil imaginarmos a empresa no polo passivo, a empresa como executada. Mas será que o empregado ele pode também figurar no polo passivo? Pode, pessoal, de forma excepcional, mas pode. Por exemplo, custas, honorários periciais, devolução de equipamento da empresa e assim por diante. Também, nessa linha de raciocínio, o artigo 878 da CLT explica para a gente, traz uma das informações mais importantes de execução de todo o processo de trabalho. O artigo 878 da CLT fala para a gente que quem pode promover a execução? Qualquer interessado, ou a execução pode ser promovida ex officio pelo magistrado trabalhista. Então, você que está acompanhando o nosso programa, fique atento a isto. Uma das grandes características da execução trabalhista é a possibilidade de sua promoção ex officio pelo magistrado trabalhista. E aí que nós entendemos o porquê que o juiz do trabalho acaba determinando penhoras de ofício, inclusive a penhora online, que foi criada pela Justiça do Trabalho no convênio Bacen-Jude, Banco Central, Poder Judiciário, e hoje há uma previsão expressa no Código de Processo Civil, artigo 655, letra A do CPC, fruto da Lei 11.382 de 2006. Também nós entendemos o porquê que um juiz do trabalho ele aplica a teoria da desconsideração da personalidade jurídica ou teoria da penetração de ofício, aplicando inclusive a teoria menor ou objetiva, bastando apenas a insuficiência patrimonial da empresa para se levantar o véu da pessoa jurídica e para que os bens dos sócios sejam atingidos. A fundamentação de tudo isso, inegavelmente, é o artigo 878 da CLT. Ok? Outro ponto importante é a questão da competência. Aonde que vai tramitar a execução trabalhista? E nós temos dois artigos na CLT que disciplinam isso, que são os artigos 877 e 877, letra A. E dali nós extraímos duas importantes regras, a depender se o título executivo seja judicial ou extrajudicial. O título executivo judicial, se a execução for fundada ou pautada em título executivo judicial, a execução vai tramitar aonde tramitou o conhecimento. Isto com base no importante princípio do processo civil,
que é o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no artigo 87 do CPC. Ou seja, determina essa competência no momento em que a ação